Pessoal, quarto caso, trinômio quadrado perfeito. Nele você vai observar o seguinte, ele tem que ter três elementos. Como você nota, nos quatro exemplos da gente, você observa que ele possui três elementos. O primeiro termo, o segundo e o terceiro. A única coisa que varia, pessoal, é o sinal do termo do meio, positivo ou negativo. Para que você observe se o trinômio é perfeito, você precisa fazer os cálculos seguintes aqui. Primeiramente, você tira a raiz do primeiro e tira a raiz do segundo. Multiplica uma pela outra e por 2. Se der o elemento do meio, isso é um trinômio quadrado perfeito. Veja só. Com a raiz de A ao quadrado, A. Com a raiz de B ao quadrado, B. Multiplica um pelo outro e multiplica por 2. Como é que vai ficar? Em ordem, 2AB. Então, pessoal, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? 2AB é o elemento do meio aqui. E depois que você observa que é um trinômio quadrado perfeito, o que eu ainda tenho a fazer? Simplesmente, você vai observar para o sinal que está na frente do termo do meio e colocar as raízes do primeiro e do último dentro de parênteses elevado ao quadrado. Veja só. A raiz do primeiro, raiz de A ao quadrado é A. O termo do meio, qual o sinal? Mais. O último termo, B ao quadrado, com a raiz? B. Então, pessoal, isso aqui elevado ao quadrado nada mais é do que a fatoração desse trinômio quadrado perfeito. Entenderam? Então, qual é a fatoração de A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado? É A mais B ao quadrado. Vamos ao segundo exemplo. Primeiro, vamos testar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz do primeiro e tira a raiz do último. A raiz do primeiro, A, vezes a raiz do terceiro termo. A raiz de B ao quadrado é B. Multiplica isso por 2, quanto vai dar? De novo, 2AB. Deu o termo do meio? Deu. Olha o sinal à frente dele aqui, ó. Sinalzinho de menos, né? Esse sinal, ele decide o que vai ficar aqui, ó, entre as duas letras, que são as raízes do primeiro e do terceiro termo. Então, vamos lá fazer. Com a raiz de A ao quadrado, A. Sinal do termo do meio, menos. Raiz de B ao quadrado, B. Fechou e eleva ao quadrado. Terminou, certo? Então, a forma fatorada de A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é A menos B ao quadrado. Vamos agora para mais dois exemplos. Tira a raiz do primeiro logo para comprovar e a do último. Com a raiz de x ao quadrado, x. Vezes, com a raiz de 4, 2. Multiplica os dois elementos por 2. Quanto é que vai dar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Deu o termo do meio? Deu. É um trinômio quadrado perfeito? É. Então, o que é que eu devo fazer? Raiz do primeiro e raiz do último. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 4, 2. E o sinal entre eles, o que tiver na frente do termo do meio. Mais elevado ao quadrado. Terminou. Certo? Mais um. Raiz, vamos testar certo nome. Raiz de C e raiz de 16. Raiz de C ao quadrado, C. Vezes raiz de 16. 4. Vezes 2. 2 vezes 4. 8. 8 vezes C. 8C. Termo do meio. Ok? E já comprovamos que é um trinômio quadrado perfeito. Olha para o sinal à frente dele. Menos. Então vamos lá. Para formar o trinômio, raiz de C ao quadrado, C. Raiz de 16, 4. Sinal entre eles, menos elevado ao quadrado. E terminamos mais um caso de fatoração. Quinto caso da nossa fatoração, soma e diferença de cubos de dois termos. Veja só, pessoal, esse caso aqui eu só vou exemplificar para vocês, mas ele não é comum de aparecer nos livros, certo? É um caso perdido, é só para a gente observar, para se acontecer a gente não for pego de surpresa. Preste atenção.
Quando tiver só dois elementos elevados ao cubo com um sinalzinho de mais entre eles, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão colocar os elementos sem estar elevado a nada, A mais B, né? Certo? Do mesmo jeito que está aqui, sem estar elevado ao cubo. E vai multiplicar pelo outro parênteses com ele como se fosse um trinômio. A diferença é que o elemento do meio não vai ser multiplicado por 2. Veja só. Vai ficar A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Certo? Quando você vê um caso como esse, você vai fazer isso aqui. O primeiro e o segundo repete do mesmo jeito, sem estar elevado ao cubo. E no segundo parênteses, são 3 elementos. É um trinômio, só não é quadrado perfeito, porque não tem um 2 aqui à frente do AB. Certo? É só um trinômio isso aqui. É um binômio multiplicado por um trinômio. Vamos aqui. Nesse caso aqui, pessoal, quando tiver A ao cubo menos B ao cubo, você vai colocar do mesmo jeito que está aqui dentro do primeiro parênteses. A menos B. A única coisa que difere é o expoente, que aqui está elevado ao cubo e aqui não. Certo? Vezes o segundo parênteses. O que é que está mudando aqui? Aqui era mais, aqui ficou menos no segundo parênteses. Aqui é menos, o segundo parênteses vai aparecer com mais. Vai ficar A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Pronto, só isso, pessoal. Pessoal, sexto caso das fatorações, cubos perfeitos. Para que você saiba que você tem um cubo perfeito, você tem que observar o seguinte. O primeiro e o último termo. Qual a raiz do primeiro? Qual é a raiz do último? Certo? Cúbica agora, tá bom? Ou seja, com índice 3. Então, qual é a raiz de A ao cubo? A. Qual é a raiz de B ao cubo? B. E como é que eu sei qual vai ser o elemento no meio deles, o sinal que vai ficar entre eles? Nesse caso aqui vai ser mais, porque o segundo termo e o último termo são positivos. Prestem atenção nisso, ó. Segundo termo e último termo positivos, sinalzinho de mais. Coloca a soma dentro do parênteses e eleva ao cubo. Alan, como é que eu sei que está correto? Primeiramente, observe o seguinte. Você tem que observar o expoente do termo que inicia, ó. Aqui é A ao cubo, depois A ao quadrado, depois A e depois não aparece mais A. Está em ordem decrescente o expoente do A, que é o primeiro termo, certo? E outra coisa, aqui entre eles sempre vai ter o número 3. 3 que multiplica A ao quadrado e 3 que multiplica A. Tá bom? Esse B aqui ele pode ser representado também por um número. Imagine também que possa ser um número. Eu vou exemplificar quando chegar aqui, ó. Vamos agora ao caso da diferença entre dois elementos elevado ao cubo. Veja só. Se eu tirar a raiz do primeiro é quem? A. A raiz cúbica de A ao cubo é A. E a raiz cúbica, né, com índice 3, de B ao cubo é B. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Aqui entre eles eu vou colocar o sinal de menos por quê? Lembra, ó, o segundo membro e o último membro aqui era positivo, aqui é negativo. Quando o segundo membro e o último membro for negativo, aqui vai ser no menos. Diferença entre dois termos elevado ao cubo, tá bom? Lembrando, ó, A ao cubo, A ao quadrado, A e aqui não tem. Agora vamos fazer um com números, né? Para terminar. Terceiro e último exemplo. A raiz do primeiro. Raiz de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. De x ao cubo é x. 3x. E aqui? Raiz cúbica de 8 é quanto? 2. O segundo termo e o último termo estão positivos, então é mais aqui. E como é que eu comprovo que isso está certo, Alan? Eu comprovo da seguinte maneira, veja só. Se eu fizer 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, 3x elevado ao quadrado,
vai ficar 9x ao quadrado, certo? Vezes o segundo termo, vezes 2. Vai ser esse elemento aqui, só para a gente testar. E por último, eu vou multiplicar por 3, veja só, 3 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o segundo termo elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Se esse resultado desses cálculos bateu, então está tudo certo. Vamos lá, primeiros números. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Qual a letra que nós temos? X ao quadrado. Tá aí, ó, 54, x ao quadrado. Vamos para o outro teste. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Qual a letra que nós temos? X. Observe que deu 54, x ao quadrado e 36x. Então, testado e confirmado, né, pessoal? Até a próxima, espero que tenham entendido.